O pior ano da história chegou ao fim. Hoje eu não tô de branco, mas é dia 31 de dezembro de 2021. Em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer você que assistiu aos meus vídeos nesse meu retorno à atividade no canal desde setembro até aqui. Obrigado mesmo por todo mundo que comentou, obrigado a todo mundo que curtiu, que assistiu aos vídeos, todos os elogios, todas as críticas também, as concordâncias, as discordâncias, menos de quem postou comentários me xingando e partindo pra ofensas pessoais. Essas pessoas já estão silenciadas por mim. Fora isso, feliz ano novo pra todo mundo. E eu desejo muito que 2022 seja um ano muito melhor, o que não é muito difícil, convenhamos. Hoje eu vou fazer o meu vídeo sobre os meus 10 filmes favoritos de 2021. E é claro que, como eu sempre falo, eu fiz esse disclaimer, né, esse esclarecimento no começo do vídeo sobre os meus piores filmes de 2021. Vou deixar o card aqui em cima, que é uma lista pessoal. É claro que você pode discordar, é claro que não significa que esses 10 filmes sejam os melhores do ano, necessariamente, porque são os 10 filmes que eu mais gostei, ou que mais mexeram comigo. É sempre um equilíbrio que eu tento fazer entre o que é um grande filme mesmo, por si só, e os filmes que mexeram mais comigo, mais pessoalmente. Então, tentando fazer essa dosagem, esses são os meus 10 filmes favoritos de 2021, e considerando também que tem alguns filmes que eu não vi. Eu não consegui ver o filme do Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, por exemplo. Então, enfim, sem mais delongas, esses são os esclarecimentos. Vamos aos meus 10 filmes favoritos de 2021. Em 10º lugar, eu vou colocar o Coda, que é um filme que muita gente pode olhar e falar, gente, mas é uma refilmagem, ou no mínimo um reboot de um filme francês. Ele não tem, assim, nada de muito original na história. E ele também é um filme que, do ponto de vista de linguagem, né, ele é um filme bem simples. Ele é dirigido com bastante simplicidade, ele é fotografado com bastante simplicidade, mas ele é um filme que me pegou de jeito, gente, porque ele é um filme muito doce, sobre uma família, sobre questões humanas muito importantes, e que tem interpretações que são maravilhosas e que fazem com que aquelas relações entre aqueles personagens e aqueles dramas que a gente tá assistindo sejam cada vez mais, à medida que a gente assiste ao filme, impactantes de um ponto de vista pessoal. Eu não vou falar muito da história aqui, mas é basicamente uma menina que ouve e que faz parte de uma família de surdos, e ela tem uma questão, um conflito muito grande entre seguir os seus próprios sonhos ou continuar servindo a família dela pra sempre. E é um filme que envolve relações familiares muito complexas, assuntos de crescimento pessoal que são muito tocantes, e é talvez desses 10 filmes que eu tô citando aqui o que mais me emocionou, e só por isso, e pelas atuações que são maravilhosas, eu acredito que ele é um dos filmes que mais me marcaram em 2021. Em 9º lugar, eu vou colocar O Maligno, que eu já trouxe esse filme aqui com crítica no canal. Eu já citei uma cena do Maligno, eu coloquei em primeiro lugar como a cena mais impactante pra mim em 2021, que é um filme de terror, que, como eu falei na crítica também, ele faz um compêndio de várias épocas do terror, na história do cinema de terror, e ele consegue, o James Wan, utilizar cada ferramenta, cada estratégia, cada atmosfera narrativa pra servir a história em momentos diferentes. Então ele vai lançar mão de elementos do found footage, ele vai lançar mão de elementos do giallo, ele vai lançar mão de elementos dos filmes de Casa Mal Assombrada, da Hammer, por exemplo, e no final das contas ele usa tudo isso de uma maneira orgânica pra contar uma história, que é uma história que não tem vergonha de ser um filme de terror, que investe no gore, que choca, mas que o tempo todo te deixa preso na cadeira. Eu sei que muita gente experimentou O Maligno como uma experiência de comédia, né, muita gente falando que quanto mais bizarro, quanto mais violento o filme ficava, mais elas gargalhavam na cadeira, e não foi o que aconteceu comigo. Eu respeito a experiência de cada um. Comigo, o filme funcionou como um filme de terror dos melhores que eu vi nos últimos anos, e eu acho que tem que estar nessa lista. Em 8º lugar, eu tô colocando O Deserto Particular, que é o meu filme brasileiro favorito de 2021. Eu também tenho críticas sobre ele aqui no canal. Deserto Particular é um filme que também mantém, assim como o Maligno, mas aqui fazendo uma coisa diferente, né? É um romance, um filme sobre relacionamentos contemporâneos, mas ele também guarda uma surpresa muito importante para sua segunda metade, e o filme tem a proeza de ser muito bom sobre coisas diferentes em partes diferentes do filme. Sobre a primeira metade do filme, eu posso dizer que ele é um filme sobre masculinidade, sobre ser homem nos dias de hoje, e sobre aguentar a pressão, aguentar o tranco, e também se entender como um homem que foi criado numa outra época e que tá entrando num momento diferente do mundo. E
E na segunda parte, ele já muda, ele já vira um romance, mas que também tem as suas implicações sociais e que principalmente toca questões muito profundas sobre a natureza dos sentimentos. Eu acho que é um filme que eu adorei, é um filme muito, muito bom e que eu fico muito feliz de colocar nessa lista. Em sétimo lugar, eu vou colocar o Identidade, ou Passing, que é o filme da Rebecca Hall, lançado na Netflix, que também tem vídeo aqui no canal e que, como eu falei no vídeo da crítica, é um exercício, em primeiro lugar, de estilo, e também tem tanto a direção da Rebecca Hall quanto uma fotografia que são muito expressivas, de uma maneira muito marcante. É um filme formalista, mas que ao mesmo tempo não perde o olho do drama e dos conflitos dos personagens. Isso é algo que eu amo quando um filme consegue fazer com essa competência, quando ele consegue ser um filme muito autêntico, sobre problemas reais e que você realmente se envolve com os personagens. É claro que tem atuações magníficas também, mas fazendo isso de uma maneira classuda, fazendo isso de uma maneira não só linda de se ver esteticamente, mas também que usa a estética como instrumento para contar a história. O filme faz isso muito bem, eu amei o filme e eu tinha deixado ele de fora dessa lista de 10 melhores, mas quando eu penso nos filmes que mais me marcaram e até revendo o meu vídeo, eu não consigo deixar de fora porque realmente é um dos filmes que eu mais gostei esse ano. Em sexto lugar, eu vou colocar outro filme que tem vídeo aqui no canal para vocês verem como nesse final de ano, por mais que eu tenha voltado a fazer vídeo no canal, eu fui bastante produtivo de setembro pra cá. Eu vou colocar o Benedetta, do Paul Verhoeven, que é um filme que também eu acho que é engraçado. Tem alguns filmes dessa lista que eu falei a mesma coisa, por mais que ele seja um filme de um gênero, né, esses todos que eu falei, de gêneros bem diferentes, ele também consegue ser sobre coisas diferentes, em momentos diferentes, e misturar essas questões que ele tá querendo discutir de uma maneira muito orgânica. Então ele é um filme sobre a brutalidade da Inquisição na época da Idade Média, e ali já é na época renascentista, mas no pós-Idade Média, sobre intolerância religiosa, mas ele também é sobre religiosidade e sobre como algumas instrumentalizações da religião criam nas pessoas, e criavam ainda mais numa época em que toda a base cultural da pessoa vinha da Igreja Católica, não só medos, não só inibições e não só repressões muito fortes, quanto também todo um imaginário de fantasia que a gente não consegue compreender, mas que o filme capta muito bem. É um filme que eu adorei, tem um final que eu vi muita gente falar mal, mas acho que é muito raro um filme que consegue ser tão autêntico e fazer a gente entender muito facilmente as decisões das personagens, mesmo que a gente não quisesse que elas tomassem aquela decisão. Então eu adorei, tem que estar nessa lista. Em quinto lugar, eu vou colocar outro filme que tem vídeo aqui no canal, que talvez seja um dos filmes menos vistos dessa lista aqui. Eu coloquei ele também no vídeo sobre as cenas mais marcantes de 2021, que é o filme iraniano Pegando a Estrada, Hit the Road, que é dirigido pelo Panah Panahi, filho do Jafar Panahi, que é um diretor bem conceituado no circuito de festivais, e que é um filme muito doce, que também tem uma questão muito grande de dinâmica familiar, numa cultura completamente diferente da nossa. O que eu gosto muito dos meus principais diretores iranianos, dos meus diretores iranianos favoritos, é a habilidade que eles têm de ser sobre temas universais, enquanto discutem questões específicas daquela cultura, daquele país. E o Pegando a Estrada faz isso muito bem, sendo naturalista, desenvolvendo as relações dos personagens de uma maneira muito pulsante, mas no final, como eu falei no vídeo sobre as minhas cenas favoritas de 2021, conseguindo se abrir para uma espécie de realismo mágico que só torna tudo que a gente investiu emocionalmente no filme até ali em algo ainda mais onírico e mais marcante, mais impactante. É um filme que eu amei. E em quarto lugar, eu vou colocar outro filme sobre o qual eu fiz vídeo no canal, que é um filme da Netflix mais uma vez, que é o Ataque dos Cães, da Jane Campion, que é, assim, um filme que eu acho que faz um revisionismo do western. Ele é um pós-western de uma maneira que fazia muito tempo que o cinemão americano não fazia, porque ele é um filme que ele consegue ter toda a atmosfera e a estrutura narrativa até dos faroestes clássicos, mas assim como todos os bons faroestes revisionistas, ele é um filme sobre outra coisa. Então ele pega a iconografia do faroeste, inclusive a iconografia de uma masculinidade antiga, antiquada, usando toda uma representação semiótica que se associa à questão do leathering, né, com a coisa do couro, não só visualmente como auditivamente também, para construir temas que são muito mais profundos e para investigar com uma maneira muito sutil a identidade do protagonista e também os contrastes que a gente vê entre o protagonista vivido pelo Benedict Cumberbatch e o irmão dele vivido pelo Jesse Plemons. É um filme magnífico, eu amei e eu coloco em quarto lugar nessa lista.
Eu vou colocar em terceiro lugar aqui, gente, os 3 primeiros lugares são filmes sobre os quais eu não fiz vídeo, ou porque eles foram lançados antes de eu voltar ao canal, ou então porque eu acabei não fazendo, mas eu acredito que vocês precisam procurar. Em terceiro lugar, eu vou colocar um filme que, na verdade, concorreu a prêmios na temporada de 2020, mas ele só chegou pro Brasil e também acho que no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, ele foi exibido no começo de 2021, que é o Quo Vadis, Aida, que é um filme da Bósnia e Herzegovina, que é um filme sobre a guerra civil naquela região da antiga Iugoslávia, nos anos 90. E ele é um filme político, mas que ele não é diretamente sobre política, mas ele é muito mais sobre os impactos daquela guerra civil na população civil, nas pessoas daquele país. Então, ele também pega uma coisa familiar muito forte e através da protagonista, que é uma mãe que tá lutando muito, né? Uma matriarca, digamos assim, lutando muito pela sua família e pelos seus, e ele pega todo aquele contexto para falar dos impactos da guerra, para falar das consequências brutais, trágicas de uma guerra civil e também de um direcionamento político voltado para a segregação, voltado para a xenofobia. É um filme maravilhoso que tem um final muito impactante e que tem durante todo o filme uma abordagem naturalista, uma mise-en-scène realista que eu gosto muito e que torna tudo muito mais forte, muito mais potente enquanto tá desenrolando na tela. Super recomendo que vocês assistam se vocês não viram ainda. Em segundo lugar, eu vou colocar um filme que ele é coproduzido por muitos países, então dá pra falar direito de que país ele é. Ele é da Dinamarca, mas coproduzido por vários outros países, como eu falei, que é o Flea, que é um documentário feito em animação, que tem não só uma animação lindíssima, esteticamente é maravilhoso, doce, ele já começa, né, com cenas ali do menininho, que é o protagonista, que vai crescer ao longo do filme, vocês vão entender por que quando vocês virem o filme, como aquela figura completamente fora da caixinha para aquele contexto de opressão religiosa muito forte e de um fundamentalismo muito grande, político inclusive, e durante o filme a gente vai acompanhar a trajetória daquele menino em busca de, em primeiro lugar, sobrevivência. Então é uma história épica sobre sobreviver e também, a partir do momento que você consegue sobreviver, uma luta para defender aquilo que você acredita e para poder ser você e para poder pertencer a algum lugar ou a alguém ou alguém. E que é um filme duríssimo, é um filme tocante que eu amei, acho que é uma obra-prima mesmo, uma das obras-primas produzidas pelo cinema mundial em 2021. E em primeiro lugar, gente, talvez eu vá surpreender algumas pessoas aqui, porque eu vou colocar em primeiro lugar um filme que eu sei que tem muita gente que vai talvez reclamar e criticar por não ser necessariamente um filme. Sabe essas obras audiovisuais que você fica em dúvida? Ele é filme ou série? Ele é filme ou espetáculo? Filme ou peça? Filme ou musical da Broadway? Sabe esse tipo de coisa? Nesse caso aqui, ele é um híbrido entre espetáculo de stand-up, né, um comedy special, e filme, que é o Inside, do Bo Burnham. O Bo Burnham, que já é um dos meus comediantes favoritos há muito tempo, ele se mostrou ser um cineasta muito, muito, muito bom também, fazendo o 8th Grade, oitava série, alguns anos atrás. E nesse filme, eu acho que depois de muito tempo, a gente vai lembrar pra época da pandemia, pra época da quarentena, principalmente mais restrita, e a gente vai enxergar muito da nossa experiência no Inside, do Bo Burnham, que é não só uma ideia genial de um artista ávido, de um artista muito interessado em se conectar com a sua dor, de se conectar com o seu tempo e de produzir algo que vai dar conforto pras pessoas, que vai dar companhia pras pessoas de alguma forma, de gente, ó, tamo no mesmo barco. E ele faz algo que não só demonstra o talento que já era, sempre foi inegável como um artista multifacetado que o Bo Burnham é, porque se você assiste os espetáculos dele, ele canta, ele dança, ele faz piada, ele faz tudo. Aqui ele também dirige, faz fotografia, monta, edita o filme. Então ele não é só uma realização técnica impressionante, artística mesmo, quanto também uma paulada por colocar na nossa frente todas as contradições, todo o sofrimento mesmo e toda a profundidade do processo que muita gente passou ao ver suas vidas mudarem completamente no começo da pandemia e durante boa parte dela, para algumas pessoas mais, para outras menos, e eu considero que foi a obra audiovisual, o filme, eu considero um filme que mais me impactou em 2021, o Bo Burnham Inside. E vocês, quais são os 10 filmes favoritos de vocês que vocês viram em 2021? Comentem aqui embaixo, claro, e também, né, comentem se vocês viram ou não viram e concordam ou discordam das opiniões que eu dei sobre os filmes que eu apresentei nesse vídeo, e continuem me acompanhando, né,
Eu vou ficar muito feliz se vocês continuarem assistindo aos vídeos, curtindo, compartilhando, comentando em 2022. Curtam esse aqui, né, pra fechar o ano com chave de ouro. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Feliz ano novo e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!